Moção 317, autor deputada Luciane Carminati, cumprimentando o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina pela 9ª posição entre as melhores universidades da América Latina no ranking Time Higher Education. É em discussão. Presidente. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Eu quero respeitosamente trazer aqui os indicadores para os meus colegas deputados e deputadas, porque penso que nós temos que valorizar e acolher esses índices que são extremamente positivos. O Brasil tem 7 universidades entre as 10 melhores da América Latina. Quem disse isso, quem fez esse ranking é o Instituto Britânico Times Higher Education, que é um dos mais conceituados em avaliação educacional. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a Universidade do Chile, a PUC do Chile, e das 10 universidades, 7 são brasileiras, e uma delas é a Universidade Federal de Santa Catarina, que estava no ranking passado em 12º lugar, e agora ela chegou a 9º lugar, e é a única universidade na região sul do Brasil. Quais são os indicadores avaliados? Ensino, pesquisa, as citações, ou seja, o número de citações que essa universidade é destacada mundialmente, a visão internacional dessa instituição e também a transferência de conhecimentos para a indústria. Bom, também quero destacar que o diretor do Instituto Britânico, que é considerado, portanto, um dos principais em avaliação educacional no mundo, abre aspas, ele diz, avalia que o desempenho do Brasil no ranking mostra os pontos fortes das suas instituições de ensino superior, que continuam a prosperar nesses rankings. E ele diz ainda mais, acredito que se as universidades brasileiras continuarem a mostrar essa diligência e se conseguirem apoio suficiente do governo e da população durante tempos extremamente difíceis, elas começarão a desafiar algumas das melhores universidades do mundo. E ele espera ainda que a divulgação do ranking ajude a mostrar a força das universidades da região e justifique a necessidade de apoio popular e investimentos públicos para ajudar o continente a se recuperar da devastação do coronavírus. Então, eu quero destacar ainda que no estudo completo, né, que foi feito não só as 10 melhores avaliadas, mas das 166 instituições, o Brasil tem 61 instituições incluídas. Então, nossos méritos à Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de manifestar também. Calma, que nós vamos lá por tempo aqui. Deixa eu ver quem levantou primeiro. Doutor Vicente Caro Preso, ainda para discutir. Altair também. Senhor presidente, também tá, senhores deputados, eu queria parabenizar a deputada Luciane Carminati. Eu sou um egresso da Universidade Federal de Santa Catarina em 1979. Época dura, época duríssima. Não podia se reunir, não podia conversar direito. Infiltrações dentro da sala de aula. Era uma outra situação, né? A deputada Ada sabe do que eu estou falando, né? Acompanhou esse período aí todo de transição do Brasil de um jeito, do Brasil do outro, e é uma verdadeira escola, né, de formação de lideranças, a Universidade Federal de Santa Catarina. Como todas as universidades, passa por crises. É lógico, né? Todo setor passa por alguma crise, mas tem se mantido altiva, em que pese algumas coisas que poderiam estar mais à frente, mas a gente se orgulha em ser catarinense, em ter estudado na Universidade Federal de Santa Catarina e saber do grande desempenho, não apenas aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, como uma instituição qualificada de ensino. Obrigado, deputada Luciane. Deputado Altair Silva. Presidente, depois eu, por favor. Microfone desligado, deputado.
Eu tenho enorme respeito pela deputada Luciane Carminati, uma deputada muito dedicada, comprometida, colega aqui de Chapecó, mas eu não poderia concordar com essa moção, em virtude que a Universidade Federal de Santa Catarina, eu acredito que até essas pesquisas devem ter sido feitas muito antes de todo esse período da pandemia, uma universidade que deveria estar dando exemplo para todas as regiões do país. Muitos dos alunos estão sem aula, aliás, praticamente todos, porque um dito conselho que tem, parece um poder supremo sobre o universo, ele diz que deve ficar totalmente fechado, paralisado. Então, eu não posso concordar com essa moção, apesar de todo o respeito que tem pela deputada Luciane Carminati, como educadora, como professora, mas a Universidade Federal de Santa Catarina, assim como o deputado Vicente Caro Preso também o defendeu, numa época em que existia disciplina, existia ordem e as coisas funcionavam. E hoje as universidades são um grande centro, as universidades federais que deveriam estar propagando os melhores exemplos de educação, em muitos dos pontos, em termos principalmente comportamentais, em termos de exemplos para a sociedade, acabam distorcendo muito. Às vezes, muitas dessas universidades acabam até sendo centros de formação de ideologias políticas, o que ela deveria ser uma grande propagadora do conhecimento. Então, com todo o respeito à deputada Luciane Carminati, eu não posso concordar com essa moção, porque eu não vejo na Universidade Federal de Santa Catarina uma universidade com todo esse potencial que Vossa Excelência está aí apresentando. Então, com todo o respeito, meu voto é contrário. A palavra, deputado Gessé Lopes. Eu queria parabenizar e me surpreendeu positivamente, deputado Altair, por ter mencionado tudo isso, inclusive até tirando das minhas bocas algumas palavras. Mas eu não sou contra a Universidade Federal, longe de mim, eu não sou contra. Sou contra certas atitudes que tem dentro dessa universidade, que eu sempre faço questão de expor aqui. Eu, particularmente, não vejo motivo nenhum para parabenizar, porque é o 9º colocado em um ranking que disputa aí com Venezuela, com Bolívia, da América do Sul, da América Latina. Eu não vejo motivos para comemorar, afinal de contas, é um orçamento de mais de 1 bilhão por ano. Você bota 1,5 bilhão por ano nas mãos de um gestor numa rede particular, dispara, vai muito mais além, porque vai ser muito mais bem otimizado o dinheiro do que é feito na Universidade Federal. Então, é obrigação fazer coisas boas. As coisas boas você não tem nem que ser mencionado nesse caso, porque é obrigação fazer isso. Isso aí é da América Latina. Comparado com um ranking mundial, abaixo dos 200. Essa aqui é a verdade. Com relação ao que o deputado Caro Preso, com todo o respeito que eu tenho a toda a experiência que ele tem, mas nas universidades, o doutor Caro Preso, inclusive eu estava lendo um livro sobre isso ontem, eu fiz um tweet que veio a calhar. No intuito da tomada de poder, em 1962, no Brasil, foi fundado por líderes estudantis um grupo terrorista chamado Ação Popular. O grupo era composto por jovens radicais universitários, intelectuais e artistas. Parece bem os dias atuais de hoje. Então, nas universidades não tinha só pessoas boas, não tinha pessoas só bem intencionadas naquele momento. Por isso que era fiscalizado. Tinha outros também, como a APORT, que é o Partido Operário Revolucionário Trotskista, fundado em 1953, mas com atuação ferrenha nos anos de 1964. Outras ações populares com universitários, Ação Libertadora Nacional, Comando de Libertação Nacional, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, Partido Comunista do Brasil, Vanguarda Popular Revolucionária, Vanguarda Armada Revolucionários Palmares, a da Dilma. Então, os militares não estavam tratando com pessoas que tratam hoje. Naquela época eram bandidos, eram terroristas. É óbvio que teve excesso, pessoas boas acabaram pagando o pato, teve sim, eu não defendo 100%, mas tem coisas que são omitidas hoje que
não colam mais, né? Basta ler, é fácil de achar aí as notícias. Então, eu não vejo motivos, voltando ao tema, não vejo motivo algum para parabenizar pela 9ª colocação da Universidade Federal de Santa Catarina. Deputado Sargento Lima. Com a palavra, deputado Sargento Lima, ainda em discussão da moção 317. O deputado Altair e o deputado Gessé Lopes já fundamentaram bastante ali o voto ali, sem mais o que dizer ali, só para registrar o meu voto contrário ainda, tá joia? Forte abraço. Encerrada a discussão. Com a palavra, deputado Bruno Souza, ainda em discussão, deputado? Sim, em discussão ainda. Com a palavra, deputado Bruno Souza. Presidente, da mesma forma, eu quero registrar o meu voto contrário, até mesmo porque, além da moção aqui, ela está endereçada ao reitor da universidade. E, honestamente, eu não acredito que a reitoria esteja merecendo nenhum tipo de parabenização atualmente. Até porque eles têm feito, me parece, de tudo para adiar qualquer tipo de oferecimento, retorno a algum tipo de ensino, algum tipo, educação à distância, oferecer alguma opção para os alunos. Ele, o que me parece, tem tentado, pelo contrário, atrasar e obstruir qualquer tipo de oferecimento de conteúdo aos alunos. Então, eles têm marcado reunião para marcar reuniões. Eu vi já deliberações da Universidade Federal que foram no sentido de vamos marcar uma reunião daqui a 30 dias para então deliberarmos. Ou seja, a reitoria marcando deliberar para deliberar. Do bom senso. Então, somado a todos os motivos que já foram apontados, eu quero deixar o meu voto contrário, até porque se a universidade encontrou alguma posição no ranking, eu acredito que não é o reitor que está merecendo parabéns nessa situação. Então, deixo o meu voto contrário registrado também. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de fazer o pedido do votação em painel, por favor. Atendido, Vossa Excelência. Mais alguém deseja fazer a discussão? Deputado Fabiano da Luz, eu peço que, enquanto ocorra a discussão, que possamos abrir o painel. Podemos, nesse sistema nosso, abrir o painel enquanto discute ainda? Sim. Para que os deputados possam exercer o seu direito de voto. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que nós temos que sim comemorar, parabenizar os resultados da educação de Santa Catarina, da educação brasileira. Quantas universidades existem na América do Sul e quantas que conseguem atingir esse patamar. Acredito que aqui, para alguns, se fosse uma universidade privada atingindo esses índices, estavam soltando foguete e solicitando homenagens especiais aqui da casa. Então, é justa a homenagem porque é uma universidade pública e tem um reconhecimento de toda a América pelo resultado que traz para todos os seus alunos. Favorável. Meu voto também é favorável, presidente. Mais alguém deseja fazer a discussão da matéria? Não havendo mais quem queira discutir, em votação no painel. Acessar a tela. Eu não estou conseguindo acessar o painel. Registro. Eu quero que o senhor presidente registre aí meu voto favorável. Registro com muita alegria a intervenção de Vossa Excelência, a deputada Ada Lili Faraco de Luca, com voto. Presidente. Sim. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bruno Souza. Só para deixar claro que nós não estamos aqui cumprimentando a UFSC, nós estamos cumprimentando uma moção se bem entendi, ao reitor da universidade. Então, temos só que diferenciar isso, né? Não é direcionado à UFSC, é direcionado ao reitor, né? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Acho que todos os colegas deputados e deputadas sabem que quando a gente faz uma moção, a gente se dirige a quem responde pela instituição, obviamente. É o caso, por exemplo, todas as moções que são aprovadas nesta casa, é o presidente Júlio que assina, da mesma forma. Então, é apenas uma questão regimental e de praxe.
como nós também, na semana passada, aprovamos uma moção de autoria do deputado Mauro de Nadal, endereçada à Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, pelo ranking também que a UDESC sofreu. Então, nós temos que valorizar o ranking, sim, porque o ranking é uma demonstração de critérios diferenciados em relação às demais instituições. E veja bem, nós não estamos falando do momento de volta às aulas. Esse ranking é de 2019, pessoal. Portanto, não tem nada a ver com o momento do coronavírus, com o retorno às aulas. Esta pauta nós discutimos na semana passada. O que nós estamos fazendo aqui é reconhecer publicamente que houve avanços da 12ª colocação para a 9ª colocação. Como é que nós não temos orgulho disso? A única universidade federal do sul do país. Imagine se fosse o Rio Grande, todos os deputados estariam aplaudindo e valorizando a sua universidade. Da mesma forma o Paraná. Agora nós em Santa Catarina queremos esconder isso. Por quê? O que a gente tem contra a ciência, o conhecimento, a pesquisa e a extensão? Eu acho que a nossa casa tem que enaltecer mais. Inclusive, dos 40 deputados, se não me falha a memória, 7 vieram da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente precisa ir mais para essa instituição, conhecer mais o que essa universidade está fazendo, porque me parece que aqui tem um total desconhecimento e preconceito com relação ao trabalho que esta grande instituição está fazendo, inclusive agora produzindo máscaras, produzindo equipamentos, e não vamos esquecer que foi a UFSC que ajudou a construir a própria VEG em laboratórios que partiram da UFSC. Então, está na hora de a gente também destacar, né, o valor que essa instituição tem. Não significa que nós não tenhamos críticas, claro que temos, todos nós temos, mas não é porque nós tenhamos críticas é que a gente pode desconhecer o grande trabalho que essa instituição tem feito ao longo das décadas. É isso, presidente. Cerrada a votação, colho o resultado no painel, momento em que vou fazer a chamada dos senhores deputados que estão online para que possam registrar o seu voto. Eu não estou conseguindo registrar meu voto, presidente. Já vou chamá-los para vocês exercerem o direito de voto. Deputada Ada de Luca vota sim. Deputada Ana Campagnolo. Deputado Felipe Estevão. Como vota deputado Ivan Nats? Como vota deputado João Amin? Como vota deputado José Milton Schaeffer? Laércio Schuster? Luiz Fernando Vampiro? Marcos Vieira? Milton Obos? Como vota deputado Moacir Sopelsa? Deputado Mauro, deputado que preside essa sessão, eu vou votar sim, deputado Mauro, mas quero deixar o registro. Precisa melhorar muito ainda, precisa melhorar muito. Nós não podemos nos confortar com as atitudes todas das nossas universidades. E me refiro aqui também à Universidade Federal de Santa Catarina. Tem bons exemplos, mas tem exemplos que não são recomendados. O meu voto, assim, com muito respeito à deputada Luciane Carminati, é sim. Como vota deputado Nazareno Martins? Como vota a deputada Paulinha? Como vota deputado Ricardo Alba? Deputado Romildo Titon. Como vota deputado Sargento Lima? Voto contrário, meu presidente. Perfeito. Como vota deputado Sérgio Mota? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota deputado Volney Weber? Encerrada a votação, colhe o resultado. Votaram 24 deputados. 17 sim, 7 não. 17 sim, 7 não. Está aprovado por maioria.